Alcântara Machado, aquele da Primeira Cordas, ele deu de presente para nós visitar Minas Gerais, as cidades do Aleijadinho e depois Bahia, para, principalmente, óbvio, Salvador, para que nós pudéssemos, para que ele pudesse fazer um estudo comparativo do barroco de Mineiro, de Minas, muito simples, com o mais sofisticado, mais rico da Bahia. Então, seguimos para as cidades históricas, que eram Ouro Preto, Mariana, Sabará e Congonhas do Campo. Que emoção para mim ver principalmente os crucifixos do Aleijadinho, aqueles pés brancos, magros, era uma emoção, era um garete. Aí me fez sentir como se sente a arte, não só com os olhos, mas com todo o corpo. Então, me pegou a mão para acariciar os pés do Aleijadinho, e eu senti a mão, a força e a tristeza do Aleijadinho. Depois viajamos para Salvador. E Salvador, a Bahia, ela é sempre uma apoteose de beleza, de perfumes. É uma das cidades de maiores perfumes exóticos do mundo. Lá, como prova, ele me escreveu essa frase. Dá para ler? E lá non moritura gioventù. O maior encontro foi com um poeta de Jorge Amado. Conhecemos a família, Paloma e o João, que depois me convidaram para o casamento, conheci a Zélia Gattai, e na casa do Jorge Amado, naquela época, ele era o tutor, o provedor de todos os poetas baianos. E lá eu conheci Caribé, Mário Crávio, Emanuel Araújo, que depois veio a São Paulo e montou o maior museu do mundo afro-brasileiro, que poucos conhecem. Mas o Jorge Amado quis fazer dos mais um presente, além de mostrarmos espetáculos de capoeira. Vocês não acreditam, nos levaram a um candomblé da mãe menininha, que era a maior mãe de santo do Brasil. E, por sorte, foi o dia que era a festa do Iemanjá, que fazia uma vez por ano, e tinha mais de 500 pai e mãe de santo naquele terreiro. E nesse candomblé, um lugar recebeu os chamados orixá. Ele tinha 2 orixá, que era o Munu, que era o deus da saúde, que afastava a doença,
e também o Oxalá, que era o criador. Então, vocês vejam, até no simbolismo da religião da Bahia, Ungá tinha dois orixás extremamente fortes. Naquela época, o Jorge Amado nos apresentou Ari Toledo, não sei se ainda temos a sorte de tê-lo conosco, Ari Toledo, que era um cômico baiano que falava também um pouco de palavrão, mas era estupendo. Então, tive a honra de conhecer Ari Toledo. Nos levou ao Pelourinho. E essa não foi muito bonito, porque era uma estrada com uma descida. Nas paredes, incrível, sentiam ainda o cheiro do suor e da urina dos escravos. E isso adumbrou, isto é, entristeceu um pouco Ungaretti. Obviamente, retornamos a São Paulo, visitamos o MASP, que naquela época ainda era na Rua 7 de Abril, não tinha o MASP da Avenida Paulista. O Bardi, que foi grande amigo do Ungaretti contemporâneo, não estava presente, estava na Itália encaixotando as obras para mandá-las para o Brasil. Eu acompanhei o Ungaretti ao embarque em Santos, como eu disse, em 2 de junho de 67. Ungaretti estava tão apaixonado, que fazia de tudo, porque ele não era rico, nem tinha casa para morar, morava com o genro e a filha. Conseguiu que a Olivetti de São Paulo, brasileira, o convidasse para ir para Buenos Aires para fazer parte da juria em um prêmio literário. Ele voltou desta vez, veio de avião, com o avião da Itália, e chegou essa sua segunda vinda ao Brasil para mim. Chegou 10 de outubro, nós partimos para Buenos Aires. Ficamos no Hotel Plaza, no centro da cidade de Buenos Aires. Recebemos muitos poetas daquela época, que eu tenho ainda os livros hoje, que eram verdadeiramente pessoas maravilhosas, todos filhos de imigrantes. A pessoa que mais me comoveu foi a mãe do poeta Borges, que naquela época, sob o regime da época, Borges morava em Londres, era exilado em Londres. A mãe morava numa casinha, acho quase toda tijolo e madeira, no centro de Buenos Aires, pintada de azul. Era triste e pediu a Ungaretti de ajudá-la na defesa do filho junto à Unesco, que Ungaretti, naquela época, era o presidente da Unesco. Um encontro muito de um abraço mais afetuoso que eu recebi de uma mulher antiga. Olivetti, como prêmio Ungaretti, por ter vindo da Itália a participar da juria desse prêmio, nos deu a viagem, imaginem, a Bariloche. E foi emocionante essa viagem à Argentina, onde confirmamos o nosso amor homem-mulher.
Depois retornamos a São Paulo, andávamos muito pelos bairros onde não tinha nem casa. Íamos ao Morumbi, onde, repito, não tinha uma casa no Morumbi, nada. Tinha só uma igrejinha com barro, pedras, ramos de árvore, feita por uma escrava em agradecimento do filho dela ter nascido livre. E nessa igreja rezamos e nós declaramos marido e mulher. Depois desses passeios, encontros com os da Bienal, Ungaretti recebeu da cidade de Lima, no Peru, da Faculdade de São Marco, que é uma das mais antigas da América Latina, o título honoris causa. Então, lá fui eu com ele para Lima. Foi emocionante, porque depois quiseram dar mais prêmios com gratidão Ungaretti, e nos levaram a Machu Picchu para irmos via Cusco. Mas também, nessa época, para irmos para Cusco, era um avião de hélice que balançava. Quando você chegava de Lima para Cusco, você logo tinha que deitar para aguentar a grande diferença de altitude. E Ungaretti deitou, eu também. E a coisa magnífica foi quando um daqueles, Diana, ela chegou e virou a bunda para nós, levantou o rabinho e mostrou a bunda. Eu achei um sinal de abençoamento, de uma benção formidável, porque até excitou tudo com aquela bundinha bem programada para nós. Porque geralmente dizia, cuidado que o lhama cospe. Não, ela chegou, virou, deu aquela bundada maravilhosa para nós. Foi uma aventura de Cusco para Machu Picchu. Naquela época, para ir de Cusco para Machu Picchu, descia de ônibus, um ônibus todo arrebentado, e subia sobre uma Maria Fumaça. Vocês lembram da Maria Fumaça, que tinha muito também no Brasil, para subir um morro aí, que agora não lembro. Nós fomos com esse trem devagar, horas e horas de viagem, não tinha restaurante, eu não sabia, não tinha levado nenhum biscoito. Enfim, chegamos a Machu Picchu. Uma Machu Picchu que se apresentou aos nossos olhos naquela época não é a Machu Picchu de hoje, cheio de pensão, restaurante. Era um início das escavações. E Ungaretti foi lá, a convite do governo do Peru, para ajudar a ter fundos junto à Unesco para trazer à superfície a Machu Picchu. Então, você não via como hoje tudo aquilo que foi trazido à tona. Eram os primeiros, as grandes pedras pretas, lucentes ao sol. E aí você sentia mesmo que tinha sentado um Incas maravilhoso, um grande e nobre guia, condutor do povo deles. Fomos a um antiquário, não sei se são legítimas ou fabricadas em 1967, mas comprou a preços módicos, porque queriam, de alguma forma, os peruanos mostrar gratidão. Compramos dois colares incas belíssimos que eu tenho hoje. A Villongà, em Canelli Asti, na Itália, junto com todos os livros que Ungaretti havia me dado, com o empenho de continuar nos escrevendo todos os dias. Ele partiu para a Itália. Lá em Viracopos tinha uma moça muito grosseira e ignorante, que ele não tinha roupa, não tinha muita coisa, mas tinha os livros que todos os poetas de Buenos Aires, do Brasil e de Lima haviam lhe doado. Aquela moça queria fazer pagar uma diferença imensa, e que nem tínhamos dinheiro, porque naquela época não tinha cheque, e foi uma dificuldade. Aí eu não tive dúvida.
no embarque, abri a mala, tirei todos os livros, deixei só a roupa, eu fiquei com os livros. Esses livros agora estão na minha biblioteca. Ele partiu e ficou esperando o ano 1968, onde eu ia alcançá-lo para as festas dos 4 vezes 20 anos do Ungaretti, porque ele não tinha 80 anos, mas tinha 4 vezes 20. Eu entendo isso, porque hoje eu tenho exatamente 4 vezes 20 anos. Eu me sinto tão dinâmica, tão forte, tão segura, tão intelectualmente ainda equilibrada, que eu posso entender como ele podia ter o direito de me amar. Porque hoje eu estou, também, quando parlo, com um ardor de emoção, também física, imensurável. E eu gostaria, sendo que essas cartas eu as dei para a Fundação Mondadori, para que os estudiosos pudessem alcançá-la, mas era, acima de tudo, para que os estudiosos aprendam a arte de amar uma mulher, como Ungaretti sabia fazer. Mas a presença do Ungaretti me tutelou até hoje, me tutela, e eu sou ainda hoje a mulher mais feliz, porque fui amada de verdade. Grazie. Obrigado.